Inteligência Artificial, IA. Avanço ou risco para a humanidade? A tecnologia e a inteligência artificial, IA, são conquistas humanas que transformam nossa vida cotidiana, representando marcos fundamentais na história da humanidade. De fato, somos a única espécie do planeta capaz de desenvolver objetos, técnicas e métodos que facilitam nossa vida cotidiana e nos permitem explorar com mais afinco o mundo que nos cerca. A tecnologia é um marco tão fundamental para a humanidade que a própria história do ser humano pode ser contada, e geralmente o é, a partir das suas etapas tecnológicas. Quer uma prova disto? Pensemos na própria divisão da história. Chamamos comumente de pré-história todo o passado humano antes da invenção da escrita, talvez a principal técnica já desenvolvida por nós. A partir do momento que surge a escrita cuneiforme, até hoje conhecida como a mais antiga forma de registros gráficos estruturados que conhecemos, passamos a registrar os eventos que ocorriam em nosso cotidiano, a administrar bens e escrever histórias, como a epopeia de Gilgamesh. Desde então, conhecemos grande parte da história da humanidade a partir dos seus avanços através das mais distintas civilizações. A cada salto dentro dessas formas de organização social, também enxergamos um avanço tecnológico. Nem sempre, porém, o avançar do tempo histórico demonstrou uma verdadeira melhoria na vida humana. Basta compararmos o auge da civilização romana entre os séculos I e II d.C. com o período medieval, também conhecida como Idade das Trevas. Quando observamos a forma de vida dos antigos romanos e a comparamos com a vida de um homem no medievo, é perceptível que a tecnologia e diversas outras questões a nível de sociedade regrediu. Técnicas e conhecimentos notórios do período clássico caíram na obscuridade da ignorância e só foram retomados mais de 1000 anos depois. Para ilustrar essa perspectiva, temos dois exemplos. O primeiro é de que desde o século II a.C., os antigos gregos já sabiam que a Terra era redonda. Fato esse que se perdeu na Idade Média e só foi retomado a partir do Renascimento e das grandes navegações. Outro exemplo clássico é a descoberta da órbita elíptica da Terra, feita pela filósofa Hipátia de Alexandria, no século III d.C., mas somente no século XVII, por causa de Kepler, esse fato científico foi redescoberto. Visto isso, podemos afirmar que a tecnologia e o conhecimento humano não seguem uma forma linear, pois é possível que um modelo social possa frear e até mesmo regredir todo o progresso que vivemos. Dito isso, podemos nos perguntar sobre o nosso próprio tempo histórico. É possível que também ocorra uma regressão tecnológica em nosso mundo? Como sabemos, nada acontece ao ser humano que não seja próprio do ser humano. Essa antiga frase de sabedoria nos revela que, de fato, nosso destino é fruto de nossas próprias escolhas. Logo, entender que podemos perder todo o avanço tecnológico conquistado nos últimos séculos é uma possibilidade real. O mais curioso é que esse destino pode ocorrer justamente pelo fato de não sabermos utilizar todo o potencial tecnológico que possuímos atualmente. A inteligência artificial, IA, é um exemplo disso. Nos últimos anos, temos desenvolvido uma série de inteligências artificiais, também chamadas de IAs, que ainda não são robôs como nos filmes de ficção científica, mas que partem de um pressuposto similar. A sua função básica é, como toda tecnologia, facilitar a vida humana. Sendo assim, a IA foi desenvolvida para processar e executar tarefas complexas rapidamente, economizando muito do nosso tempo. Por exemplo, podemos entrar no famoso ChatGPT e pedir para que ele nos dê um resumo da Eneida, o épico romano escrito por Virgílio no século I a.C. O chat, em segundos, realizará a tarefa, dando-nos um texto descritivo sobre todo o contexto do livro e sua narrativa. Para alguns, essa é a mágica da IA, pois não precisaremos passar mais horas e horas debruçados sobre os versos de Virgílio para acompanhar a saga de Enéas. Basta apenas ler o resumo que o chat nos preparou. Do mesmo modo, utilizamos robôs que em algum grau também utilizam IA para limpar nossa casa, serem secretárias eletrônicas, etc. É muito provável que você,
conheça perfeitamente os benefícios dessa tecnologia que nos ajuda em diversos sentidos, desde tarefas intelectuais, como fazer o resumo do livro, até atividades de lazer. Mesmo assim, será que há apenas benefícios no uso da inteligência artificial? Essa é uma questão que precisamos discutir profundamente. Pode-se olhar por diversos ângulos sobre essa questão. Por exemplo, há quem recrimine o uso da IA por ela roubar, no futuro, o ofício de diversas pessoas. Outros, no entanto, acreditam que a IA é apenas uma ferramenta que não vai substituir a condição de trabalho humano, principalmente no que tange a aspectos mais subjetivos. Até onde, porém, é benéfico depender dessas formas de inteligência? É preciso, antes de tudo, entender que o que chamamos de inteligência artificial é um programa de computador com uma capacidade de processamento de dados grandiosa, que facilmente ultrapassa a capacidade humana. Entretanto, ela está limitada, nos dias atuais, a apenas isso: processar e organizar dados. A subjetividade humana, a sua criatividade e todo o conjunto emocional que está envolvido no processo racional de nossa espécie ainda não podem ser substituídos pela IA. Pode-se dizer, portanto, que somos ainda únicos e que essa perspectiva humana é o que garantirá a distinção entre seres humanos e máquinas. Também sabemos que, ao longo da história, as máquinas estão sendo sempre inseridas para o aumento de produção e, consequentemente, acarretam mudanças nas dinâmicas sociais. Sendo assim, talvez a IA, a longo prazo, possa acabar com o ritmo de vida que conhecemos hoje, tornando-o ainda mais acelerado. Em última consequência, podemos ficar tão dependentes do seu uso que não seremos mais capazes de desenvolver nosso aspecto intelectual de maneira natural. Logo, se ela não for usada com sabedoria, poderemos nos tornar preguiçosos, desleixados e, ao invés de refletir sobre as questões mais profundas do ser, nos contentaremos com a resposta dada pela inteligência artificial. Dentro dessa perspectiva, podemos dizer que a IA, enquanto ferramenta, possui benefícios e malefícios, mas que ela não é boa ou má em si. Assim como qualquer ferramenta, ela deve ser utilizada de forma consciente e ética, pois se assim não for, poderá facilmente se tornar uma arma nas mãos de pessoas com más intenções. Não precisamos ir tão longe na história para saber que grandes invenções tecnológicas acabaram, infelizmente, tornando-se armas de guerra. O avião, por exemplo, construído por Santos Dumont, tinha como objetivo encurtar as distâncias e conectar fisicamente as pessoas em um intervalo de tempo bem menor. Hoje usamos o avião para essa finalidade, e disso não temos dúvida. Porém, esses mesmos modelos foram modificados para combater nas guerras do século XX. O mesmo ocorreu com a energia nuclear. Ao ser descoberta, a intenção dos seus pesquisadores nada mais era do que a produção de uma grande quantidade de energia a partir de alguns poucos materiais. Em tese, esse tipo de energia deveria substituir o uso do carvão e do petróleo. Mas o que ocorreu? Usaram o potencial nuclear para a construção de bombas de destruição em massa. Percebe-se, portanto, que não se trata de ser uma tecnologia boa ou ruim, mas de como a utilizaremos. A grande questão, por fim, é refletir se saberemos, de fato, usar com temperança esse novo salto tecnológico que estamos dando. Mais do que isso, devemos refletir sobre o valor de um grande avanço tecnológico sem um avanço na mesma proporção da ética humana, pois de nada adianta possuirmos a capacidade de ir para outros planetas, conhecermos os mistérios do universo se ainda não somos capazes de observar o grande enigma que é a essência humana, sua bondade latente e a construção de uma convivência cada vez mais harmônica entre todos nós. Apesar disso tudo, não tenhamos medo do futuro. A inteligência artificial, assim como todas as tecnologias inventadas pela humanidade, nos proporciona a chance de conhecermos um pouco mais do mistério do mundo. Seja facilitando nossa vida ou auxiliando em nossas novas descobertas, cabe a nós decidir como vamos manejar a mais nova ferramenta da humanidade. Sejamos, portanto, humanos e saibamos tirar o melhor da tecnologia a partir do melhor que há em nós.